Êxodo 14, 10, diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratasse assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. O medo atormenta. O medo é o começo da derrota. A pessoa que tem medo, ela vê o que não existe, né? Como um dia alguém me falou assim: pastor, eu não gosto de passar naquela rua do cemitério. Eu falei: por quê? Eu tenho medo, mas quem está lá já morreu. Não, eu tenho medo. Então a pessoa tem medo até de quem já morreu. E nós temos uma igreja em frente do cemitério, e já pensou? Então tem pessoa que tem medo, tem pessoa que está andando na rua e tem a impressão que tem alguém andando atrás dele. Aí olha e não tem ninguém. Aí pensa: é demônio. Não é nada, é a cabeça da pessoa. A pessoa vai pensando. Tem pessoa que acha que a porta da sua casa está mexendo, que mora em casa, olha, tem um ladrão, não tem ninguém chegando. A pessoa tem medo. Tem pessoa que vai para o quarto sozinho e dorme com a luz acesa, e está com medo dentro da casa, com o pai e com a mãe dentro de casa. A pessoa tem medo. Tem pessoa que você vai falar: você tem medo do quê? Fala assim: eu não sei, eu só sei que tenho medo. A pessoa está com medo da doença, né? Tem pessoa que sofre mais com essa doença do que o doente, porque tem tanto medo, né? Que é um problema sério. Então o medo atormenta, o medo perturba, o medo tira a paz, o medo tira a alegria da vida. O medo é terrível. Medo de viver. E outros têm medo de morrer, porque não sabe para onde vai também depois, tem dúvida. O medo. Como é complicado tudo isso. Você tem medo? Alguém já disse, eu disse a semana passada, tem hora que ter medo é bom. Se você pegar o carro, sair correndo feito um doido, é bom ter medo mesmo, para evitar um perigo, né? Mas existe esse lado, mas não, via de regra, o medo é complicado. Tem gente que ele não consegue fazer nada com medo. Tem pessoa que tem medo de perder o emprego. Meu Deus, duro é não ter um emprego. Eu estou com medo da firma mandar embora. Não, acredita em Deus, espera em Deus, espera. É como uma vez uma moça, eu incentivei tanto a fazer vestibular, e ela fez a inscrição, depois eu falei: e daí? Está animada para passar? Falei: não, eu fiz a inscrição, mas eu não vou passar não. Eu falei: então não vai fazer, fica dormindo, domingo, você vai acordar, para que ir lá? Fica em casa, dorme, toma um bom café. Com o ânimo que você está, é lógico que não vai passar. Tem pessoa que tem medo.
Ah, eu tenho medo de não dar certo. Não tenha medo. Pastor, mas dá para viver sem medo? Dá para tentar, pelo menos, viver com o mínimo do medo. Mas é bom a gente ter confiança. No domingo eu preguei lá o tempo de provação no deserto, mas hoje eu vou falar antes da gente entrar no deserto aqui. Veja bem. Olha o que é o medo. O povo de Israel, antes, só os hebreus, ainda não estava organizado como nação. O povo estava lá no Egito, aquele povo ficou escravizado, anos após anos, trabalhando para os egípcios. Tinha comida? Tinha, porque trabalhava demais. Tinha casa para morar? Casa de escravo, mas tinha. Mas era um povo oprimido pelos egípcios. Chegou ao ponto que os egípcios, o faraó mandou matar toda criança, o sexo masculino que nascesse. Olha que situação grave. E Deus levanta Moisés, na hora certa. Moisés tentou ajudar 40 anos antes, não deu certo. Agora nessa hora levanta, vai lá e Deus manifesta o poder dele. 10 pragas. 10 pragas terríveis sobre os egípcios. A última foi a morte dos primogênitos, terrível, né? Só de ler o texto já amarga o coração da gente. E aquele povo tinha provado do poder de Deus. Faraó era forte à época, era um império. Alguns faraós pensavam que eram deuses, outros tinham certeza que eram deuses. Então, ele se julgava muito acima de qualquer pessoa. Imagina de um povo nômade que estava lá no meio, não era nação alguma. Quem são isso aí? São os hebreus que estão aí morando entre nós. Mas Deus faz o faraó deixar o povo sair. Chegou num ponto, o próprio Deus endureceu o coração do faraó, mas agora foi permitido. Quando o povo estava indo embora, Faraó foi atrás do povo. Deus permitiu que ele fosse atrás do povo. Aí alguém avisou assim: Faraó está chegando aí. Mas que Faraó? Aquele que tinha perdido para Deus 10 vezes já. Ele tinha tido 10 derrotas. Ele tinha sofrido 10 vezes. É aquele mesmo? É. Qual o Faraó? O Faraó que impediu vocês de sair do Egito? Não, ele permitiu. Qual o Faraó que está chegando? Mas eles tiveram muito medo. Olha, os egípcios chegando, a Bíblia diz aqui no versículo 10, e temeram muito, ou tiveram muito medo. Não é que eles tiveram pouco medo, mas muito. Aí falaram para Moisés: não tinha sepulcro lá no Egito para a gente ser sepultado, por que a gente tinha que vir aqui para morrer? O medo faz a pessoa falar coisas que não tem lógica, não tem o porquê que aquela pessoa está falando, mas é o medo fez o povo esquecer o que Deus tinha acabado de fazer. Deus tinha mostrado para eles o grande poder, aquelas 10 pragas foram incríveis ali, mas de pouco tempo aquele povo estava ali, bravo com Moisés. Melhor nos fora, diz o versículo 12, servir aos egípcios do que morrer no deserto. Eles já estavam querendo ser escravos novamente, que com medo não faz. E aí nós vamos ver, do versículo 14 ao 16, algumas coisas interessantes para nós aqui. Deus vai usar Moisés, o próprio Moisés fica ali encurralado, entre os egípcios chegando, o povo murmurando, reclamando, e ele mesmo pensando, o mar na frente, se volta os egípcios, mata cada um deles, se vai, morre afogado. E foi, e agora? Mas vamos ver aqui, com base no texto, o que o Senhor nos fala com relação ao medo. Isso aqui dá muitas mensagens, esse texto aqui, mas eu quero enfatizar o medo. Diga assim: vencendo o medo. É a parte 2, vencendo o medo. Aquele povo não podia entrar no deserto com medo, eles tinham que entrar no deserto com confiança. Deus haveria de fazer um grande milagre para dar força para aquele povo.
Porque a vida no deserto não seria nada fácil. Deus haveria de trabalhar a vida deles no deserto. Mas agora eles precisavam vencer o medo. Deus tem coisas boas para a tua vida, mas você tem que vencer o medo agora. O medo da vida, o medo financeiro, o medo da doença, o medo. Você tem que vencer o medo para você conseguir. Vamos lá, vencer no medo. Diga assim, sem murmuração. Versículo 3, Moisés, respondeu ao povo: não temais, ou não tenha medo. O povo morrendo de medo, Moisés, não tenha medo. Aquietai-vos. Não fala nada, é isso que Moisés estava dizendo. E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, estava chegando, nunca mais os tornarei a ver. Começando pelo versículo 13. Então veja bem. Começando aqui pelo versículo 13, essa meditação. A gente vence o medo quando para de murmurar. Se você pegar aqui do versículo 10 ao 12, nós vemos aqui o povo murmurando. Quando o povo começa a murmurar, o povo impede a ação de Deus, impede a obra de Deus, impede aquilo que Deus quer e pode fazer. E aquele povo reclamando, então Deus falou: pode parar, aquietai-vos. Para de reclamar, não tenham medo. Não tenha medo desse povo, nós já vencemos esse povo, nós tivemos 10 pragas, 10 vitórias contra eles. E nós saímos, nós estamos aqui. Nós chegamos até aqui, não tenham medo. Obrigado. Não tenha medo, ficam quietos. Irmãos, tem hora que a gente tem que ficar quieto. E a gente fala, né? Eu acho que os mudos pecam menos, né? Peca só em pensamento. A pessoa fala demais. Todos nós somos assim, né? Não é, pastor Adilson? A gente fala muito. Fala muito. Fala muito. Morreu agora um pastor lá em Cambé, né? Triste, né? Triste. Aí o pastor Adilton, que é muito amigo dele, me ligou, agora há pouco, antes de sair para cá. E o Adilton ligou e falou: puxa, eu gostava tanto desse pastor. Ele é amigo, porque esse pastor Donizete foi presbítero, junto com o pai dele, numa igreja em Londrina, anos atrás. Então, ele é amigo, né? E aquele pastor, ele não tomou a vacina. O Adilton estava me esclarecendo. Eu tinha ouvido alguma coisa, o Adilton contando detalhes. Ele não tomou, ele tinha idade. Ele não tomou a vacina. Ele falou assim: não vou tomar. Mas ele tinha medo de morrer, mas não tomou a vacina. Ele tinha medo da doença, mas não, a vacina eu não vou tomar. Ele falou: o presidente da República falou que não precisa tomar. Ele não falou isso, falou? Eu não me lembro. Ele falou: não precisa tomar. Não foi exatamente. Mas tinha medo. O que aconteceu? Ele pegou a doença, a mulher pegou a doença, a mulher morreu faz 10 dias, ele morreu faz 3 dias. Novo, 60 e poucos anos. Não tomou a vacina. Né? Não tomou a vacina. Nós temos que orar. Eu gosto do nosso presidente, mas o presidente tem que tomar cuidado aqui, fala, porque influencia, né? Então tem hora que é bom aquietar. Tem hora que é bom não falar. Nem fazer que nem o pastor Adilson. Antes de vir para cá, eu estava ouvindo uma oração dele, que ele gravou para o pastor Dário. Você vê que a coisa corre? Estava ouvindo a oração abençoada que ele fez. Tem hora que é bom a gente orar, em vez de reclamar. A gente reclama muito. A gente murmura. Né? Tem pessoa que olha assim para uma blusa ali no armário e fala: eu estou com vontade de usar essa jaquetinha bonita. Quando faz o frio, ele reclama do frio. Mas eu não queria o frio, mas você não dá para usar a roupa do frio. Então as pessoas falam demais. E fala, e quando sente algum medo, aí que fala muito. Aqui, esses egípcios aqui, esses hebreus aqui, queria voltar a ser escravo, queria morrer no Egito, queria tudo, menos pediram para Deus o livramento. E ali o Moisés fala assim, ó, Moisés vai profetizar, Moisés estava numa situação difícil. Vede o livramento que o Senhor vai vos dar.
Moisés não sabia exatamente o que Deus ia fazer ainda, mas ele, por inspiração divina, falou: Deus vai dar um livramento. Então, diante do perigo, não murmure, deixa a revolta de lado. A gente se revolta facilmente, deixa a reclamação de lado. Como a gente reclama, né? A gente reclama demais. Deixa o abatimento para longe de você, não se abata, não volte atrás naquilo que Deus está te dando. Então a gente vai vencer o medo sem murmuração. Quando a gente murmura, a gente dá um passo atrás. Em vez da gente ir em direção à bênção, a gente volta e não consegue realizar aquilo que precisa. Esse povo murmurava. Daqui a pouco o povo ia atravessar o mar a pés enxutos, mas esse povo estava murmurando do líder. Não murmure. Irmãos, a gente tem que orar a Deus e falar: Senhor, ensina-me a não murmurar. Ajuda-me para que eu não seja um reclamão, para que eu não viva o tempo todo falando o que não deve. Quando a gente para de murmurar, Deus começa a agir. Aplauda o Senhor. Vencendo o medo, diga assim, com confiança. Versículo 14, Moisés diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Fica quieto. Moisés vai insistir aqui, em cima ele mandou quietar, agora ele manda se calar. Fica quieto. Aí o povo não ficou muito quieto, falou: cala-te, fala nada. Mas o que vai acontecer, Moisés? Deus vai pelejar. O que Deus vai fazer? Moisés podia dizer: eu não sei, Ele vai fazer algo. Ele não ia nos tirar do Egito com 10 coisas extraordinárias para a gente morrer aqui, não é? Então tem hora que a gente tem que pensar assim: o Deus que me ajudou até aqui é o Deus que continuará me ajudando. É isso que Moisés quis passar. Confiança. Nós vamos vencer o medo confiando em Deus. Está difícil para você nesse tempo, confia em Deus. Parece que você vai perder, você não vai ter a esperança da vitória. Espera o melhor. Não espera a doença, não, espera a saúde. Não tenha tanto medo, mas se cuida, né? Tem gente que não tem medo e tira a máscara, sai por aí, o vírus está doido para pegar. Se cuida. Mas se você se cuidar, tenha esperança da vida, tenha ânimo. O povo aqui estava abatido, desanimado. O grande milagre da vida deles, eles iriam vivenciar daqui a pouco, mas estavam desanimados. Tenha ânimo, tenha fé. Nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. Moisés vira para ele e fala: Deus vai pelejar. O que Deus vai fazer? Eu não sei o que Ele vai fazer, eu sei é que Ele vai fazer algo. Eu digo para você nesta noite: Deus está pronto para fazer algo na tua vida. Deus vai fazer algo, Ele vai te abençoar, Ele está já preparando, a tua bênção está preparada. O que eu preciso fazer? Confia em Deus. Eu não consigo confiar no governo, não precisa. Eu não consigo confiar muito no médico, não precisa. Eu não consigo confiar em mim mesmo, também não precisa. O que você tem que fazer? Confia em Deus. No meio de uma pandemia, é hora de confiar em Deus. No meio da aflição, é preciso confiar em Deus. O inimigo está chegando, o mar está à frente, confia em Deus. Confia em Deus. Vença o medo confiando. O que Deus já fez na tua vida? Quantos milagres Ele já te concedeu? Quantos livramentos? Quantas bênçãos? Quantas coisas boas Ele já fez na tua vida? Será que Ele vai te abandonar agora? Não vai. Ele está pelejando por você, Ele está pelejando, Ele está pelejando, Ele está aí. Você só está aqui porque Ele pelejou por você até aqui. Você venceu.
Você venceu. Aplauda o Senhor. Vencendo o medo, diga assim, sem desespero. No versículo 15, disse o Senhor a Moisés. Agora Deus vai falar. Moisés estava falando, agora Deus começa a falar. Por que clamas a mim? Moisés começou a clamar, a situação era dramática. Diz aos filhos de Israel que marchem. Naquela hora, o inimigo cada vez mais próximo e o mar na frente. O que Deus queria? Não entre em desespero. O povo dizia, mas nós vamos morrer aqui. Não adianta entrar em desespero. Se você estiver desesperado, aí que vai morrer mais rápido ainda. Então Deus vai falar ali. E Moisés levantou a mão para o céu e começou a clamar, Senhor, faça algo para esse povo. E Deus falou para Moisés, diz ao povo de Israel que marchem. Aí o povo fala assim, o povo hebreu que marchar para onde, né? Tem hora que você pensa, para onde que eu vou, né? Se eu vou para lá, está a Covid, se eu venho para cá, está a crise financeira, eu vou no lugar, não tem culto, o prefeito fechou o templo, para evitar a gente morrer, né? A gente não pode ficar falando mal da autoridade também, que é difícil estar no lugar dele, é difícil ser autoridade desse templo. Então a gente fala, tem hora que alguém está falando para a gente, marche, até Deus falando, você fala, Senhor, eu até quero marchar, mas só não sei para onde. Tem hora que é assim, né? A gente tem a impressão que nada vai dar certo. Aqui aquele povo estava bravo com Moisés, de repente Deus fala a Moisés, e Moisés vai dizer para o povo, o que Deus tinha falado. O povo pergunta, o que o pai falou? O que Deus falou? É para marchar em direção ao inimigo, eles vão nos matar. Marchar em direção ao mar, nós vamos afogar. Marchar para onde, Moisés? Não, Deus está mandando marchar. Tem hora que é para não desesperar. O clamor de Moisés a Deus já era um certo desespero. Senhor, e agora? O que nós vamos fazer aqui, Senhor? Nós não temos o que fazer, está tudo difícil. O inimigo está furioso, eles perderam os primogênitos. Imagina a ira que os egípcios estavam dos hebreus. E agora vão chegando, e agora o que nós vamos fazer? Não entre em desespero. Eu vou dizer uma coisa para você, quase no final dessa mensagem, não entre em desespero. Tem hora que a gente tem uma desesperança total da vida, né? Parece que nada vai dar certo. Tem pessoa que acorda um determinado dia e fala, eu podia não ter acordado hoje, era melhor, está tudo errado, está tudo complicado, né? O desânimo é forte, e aí vem a incredulidade. A incredulidade é um vírus maligno também. A incredulidade espera um determinado momento da vida para entrar. Aquele povo tinha experimentado tanto de Deus, agora não estava acreditando mais em nada. De repente parou de acreditar. Tem gente que crê muito em Deus quando está tudo bem, mas a gente precisa crer em Deus quando a coisa está complicada. É aí que Deus vai agir por nós, em nós e por meio de nós. Então nós precisamos acreditar. Mas a palavra aqui para Moisés, que Deus envia, por que está clamando a mim? Manda o povo marchar, manda o povo fazer alguma coisa, manda esse povo marchar. Não entre em desespero. Se você está enfrentando uma aflição grande na tua vida, seja em qualquer área que seja, não entre em desespero. A pessoa desesperada faz bobagem. A pessoa desesperada perde a razão. A pessoa desesperada não consegue raciocinar claramente. Quando tudo estiver difícil, dá um tempo. Senta, deita, espera. Não entre em desespero. O desespero não vai te ajudar. Vença o medo sem desespero. Aplauda o Senhor.
Para encerrar, vencendo o medo, diga assim, com atitude. Versículo 16, e tu, levanta o teu bordão. Deus falou com Moisés, continua falando. Estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Passe pelo meio do mar em seco. Esse é o grande momento de Moisés na história. Quando a sua liderança estava sendo questionada, duvidada, naquele momento, Deus já tinha começado a falar em cima, diz ao povo Israel que marcha, agora, Deus vai falar para Moisés, e tu, levanta o teu bordão, levanta o teu bordão, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, estende a mão e divide esse mar, e manda o povo passar. A gente vai vencer o medo com atitude. Com atitude, é isso que Deus queria daquele povo, atitude. Dava para enfrentar o inimigo numa guerra? Não dava para enfrentar. Qual seria o plano B? Atravessar o mar. E atravessar o mar, de que maneira atravessar o mar? Teria que ter força, atitude é ter determinação, é ter coragem, disposição para aquele momento, atitude forte. Chegou no momento que Deus falou para Moisés, você vai fazer. Interessante, não foi Deus que abriu exatamente o mar, foi Moisés. Preste atenção. Quem estendeu a mão foi Moisés. Quem estendeu a mão ali foi Moisés. Ele falou, levanta o teu bordão. Tem hora que a gente tem que levantar o bordão. Ele falou assim, estende a mão sobre o mar. E Deus falou, e divide o mar. Ué, Senhor, não é o Senhor que vai fazer, não, é você que vai fazer. É você que vai fazer. Você vai resolver isso aqui. Você vai resolver isso aqui agora. Atitude, Moisés, chegou o teu momento. O povo, a vida do Moisés vai ser conhecida antes e depois daquele momento. Foi extraordinário. Era algo que não dava para duvidar. A água parar lá em cima não é coisa comum. Mas Moisés teve que ter uma forte atitude e o povo ir com ele. Atitude. 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 Fica de pé um pouquinho no encerramento. Levanta a tua mão um pouquinho assim. Uma mão só a mão direita. Levanta a tua mão. Pensa num problema que você tem aí. Pode vir, pastor Reginaldo aqui. Pensa num problema que você tem. Estende a mão sobre esse problema agora. Estende a mão, estende a mão. Pensa no problema, estende a mão sobre esse problema. Isso é atitude. Estende a mão sobre esse problema grave. Halamaia, Shimi canta lá mirando. Estende a mão, Halamaia, Shimi canta. E toma posse da tua vitória, miranda Zaias. Tem atitude agora. Se você correr, você perde. Se aquele povo corresse, aquele povo ia ser morto pelo inimigo. Se aquele povo simplesmente entrar no mar, morreria afogado. Mas é hora de atitude, é hora de fazer mar, abra-te mar. E aquele mar abriu. Deus está trazendo a vitória sobre esse problema na tua vida. Deus está trazendo a vitória nesta noite, me canta, Zaia. Deus está te abençoando. Tem atitude forte. Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo. Fuja da murmuração. Tenha confiança. Pode abaixar a mão. Fuja do desespero. E tenha uma forte atitude. O que está acontecendo aí na tua família, nos teus negócios? Tenha atitude. Eu quero que cada um saia daqui dessa noite com uma forte atitude. Quando você chegar em casa, você vai estender a mão sobre aquela necessidade e vai abençoar. Quando você chegar no teu trabalho, você vai estender a mão ali no trabalho e vai declarar a vitória.
Quando você chegar lá na tua escola, na tua faculdade, você vai estender a mão e vai trazer uma bênção. Se tem alguém doente na tua casa, você vai estender a mão sobre aquela pessoa e vai falar que aquela pessoa vai ficar boa. Irmãos, muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer, mas Deus faz por meio de nós. Em meu nome expulsarei demônios, em meu nome curarão os enfermos, disse Jesus. O nome de Jesus é a senha da bênção, mas quem faz essa obra somos nós. Nós fazemos com atitude. Tenha uma atitude de vencedor, de vencedora nesta noite, e Deus vai agir. O mar vai abrir. Lá no versículo 22 nós vemos: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram de comum à sua direita e à sua esquerda. A direita tinha água, a esquerda tinha. É interessante, o mistério é que a água não desceu embora não, parou também ali. Olha o mistério: tinha água à direita e tinha água à esquerda. Porque normalmente se a água é parada aqui, ela vai descer, mas não desceu. Foi formada uma muralha de água à direita e à esquerda, e o povo hebreu passou pelo meio do mar. Você vai passar, você vai vencer. Tenha atitude. Vamos, cara.